Nesse GP, o Brasil quase saiu da cerca de 5 anos sem vitória na Fórmula 1. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GPs Esquecidos, o primeiro episódio de 2021. No vídeo de hoje nós vamos voltar 7 anos no tempo e relembrar uma das disputas de campeonato eletrizantes disputadas em uma das melhores equipes de Fórmula 1 que teve um carro imbatível. Os dois pilotos costumavam ser amigos nas categorias de base, mas a coisa ficou feia durante essa temporada e tudo seria definido na maravilhosa e inesquecível pista de Abu Dhabi. Mas antes de te contar essa história, eu gostaria de agradecer a todos os membros que nos patrocinam nesse canal através do Clube de Membros. Antes de começar o vídeo, um recadinho de nosso parceiro. A Lenscope é um serviço inovador de troca de lentes. Com apenas 3 passos simples e rápidos, você envia sua armação, troca a lente e a Lenscope entrega na sua casa. As lentes Tokai 1.76 Digital Comfort são feitas para você gamer que passa horas olhando para o monitor. Possui um filtro especial de luz azul e violeta que promove mais conforto para a sua visão, independente do grau de miopia, a um preço super especial. Confira todos os detalhes no link da descrição com um cupom de desconto exclusivo para quem adquirir no meu link. Vamos relembrar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo nesse fatídico dia de 23 de novembro de 2014. A nossa economia estava de pop e proa nessa época com um rombo de aproximadamente 100 bilhões de reais, causado pelo grande esquema de corrupção da Petrobras que estava sendo investigado pela Lava Jato, com licitações fraudulentas entre empresas como a Odebrecht, a OAS, em cifras que a gente podia falar de mais de 10 bilhões de reais. Feliz foi aquele que investiu na Bolsa de Valores para comprar a grande estatal envolvida nesse esquema de corrupção quando estava em baixa. Mas para não dizer que a nossa economia estava sem freio igual o Buemi no treino do Grande Prêmio da China de 2010, a Amazon embarcava aqui no Brasil começando a vender os seus livros físicos fazia mais ou menos há apenas uns 3 meses. Nos cinemas entrava em cartaz o filme Jogos Vorazes, A Esperança. Esperança nos games também, que lançávamos 2 grandes títulos para o PlayStation 4, lançava finalmente a versão remasterizada do GTA V e também um grande exclusivo de peso, Little Big Planet 3. No entretenimento, as fãs da One Direction entraram em êxtase porque a banda pop conseguiu 3 títulos no American Music Awards. Na televisão, a Rede Globo deixava de exibir há algumas poucas semanas o melhor programa na sua grade de programação. Telecurso 2000 quanto a versão de segunda a sexta do Globo Rural dariam espaço em dezembro de 2014 para o telejornal matutino Hora 1. No futebol, o time do Cruzeiro liderava o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem em relação ao time de São Paulo. Enquanto o time mineiro jogaria uma partida hoje contra o Goiás, o São Paulo enfrentaria um grande clássico contra o Santos. Naquele mesmo final de semana, aconteceria também a segunda etapa da nova categoria de carros elétricos, a Fórmula E, disputada na Malásia, que teve vitória de Sunbird. Na Stock Car, na semana anterior estava sendo disputada a penúltima etapa do campeonato de 2014, com grandes chances de título para o Rubinho. Ele havia saído da etapa de Salvador com 14,5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado da tabela de pilotos, o Átila Abreu. Já na Fórmula 1, pela primeira vez na história da categoria, nós teríamos uma decisão de campeonato com pontuação dobrada. Na época tiveram muitas críticas, eu particularmente gostava muito desse formato, inclusive eu acho que deveria voltar, uma vez que dava um pouco mais de importância à última etapa do calendário e permitia que a disputa pelo título chegasse até o final. Naquela ocasião, Hamilton tinha 334 pontos e apenas 32 vitórias contra 217 pontos do Nico Rosberg. O piloto alemão havia conquistado a vitória no Brasil, em Interlagos, e ele precisaria ganhar de novo na etapa de Abu Dhabi e contar com a sorte do Hamilton de chegar da 3ª posição para trás. Ou seja, ele precisava um pouco de ajuda da equipe Williams, que estava largando ali pela segunda fila, para conquistar o seu título mundial, que seria inédito. Fora a disputa pelo título, nós tínhamos alguns outros acontecimentos secundários que estavam acontecendo na etapa final da Fórmula 1.
nós iríamos assistir pela última vez a exibição de Sebastian Vettel pilotando um carro da Red Bull, num 2014 terrível para o piloto alemão, no qual foi literalmente nocauteado pelo Daniel Ricciardo, que era um novato naquela equipe. Para vocês terem uma ideia, o Vettel havia liderado apenas uma volta, somando todas as etapas daquela temporada de 2014. E para piorar, descobriram uma irregularidade na asa dianteira dos carros da Red Bull que fizeram com que os dois carros largassem no final do grid desta corrida. Na largada, nós acompanhamos uma péssima largada de Nico Rosberg e de Valtteri Bottas, que caiu lá para a 8ª posição. Você deve imaginar a cara do Galvão Bueno, que ficou 10 minutos do pré-corrida bolando em cenários mirabolantes para que tivesse alguma emoção naquele grande prêmio para poder atrair a audiência para o público. Tudo foi pro saco! Um outro beneficiado daquela largada foi o Felipe Massa, que pulou da 4ª para a 3ª posição. Após 6 voltas, o primeiro piloto que não conseguiu sobreviver com aqueles pneus super macios, parecia de borracha. Bom, o pneu é de borracha. Mas o que eu queria dizer, pneus super macios que esfarelava, parecia pneu vagabundo, seria o Fernando Alonso, que também pilotaria pela última vez na Ferrari. Depois de uma relação trêmula com Alonso e Luca de Montezemolo, o Alonso não acreditava na evolução da equipe para 2015. Inclusive, Luciano Burti, durante a transmissão, ele criticou a péssima performance do carro da Ferrari de 2014, visto um pouquinho antes nessas imagens a dificuldade que o piloto espanhol que enfrentava para ultrapassar o forte e incrível carro da Caterham. A Ferrari vai ter que se reinventar para o próximo ano, porque a situação realmente foi muito, tecnicamente falando, a situação foi muito ruim esse ano. Nós estamos há 7 anos esperando a tal renovação que nunca aconteceu. 10 voltas da corrida se passaram e aconteceram um total de 0 acontecimentos importantes naquele grande prêmio de Abu Dhabi. O pneu da Williams, à medida que ele ficava mais usado, conseguiu uma performance muito superior ao carro das Mercedes, o que obrigou a equipe alemã a antecipar a sua primeira parada dos boxes. Massa assumia a liderança daquela corrida, porém parou apenas na volta 14, se tornando um dos últimos ponteiros a realizar a sua primeira parada. Enquanto isso, na volta de número 12, a gente assistiu a única disputa mais ou menos eletrizante entre o Vergne e o Daniel Ricciardo das suas equipes irmãs da Red Bull, para tentar animar um pouco o público que estava acompanhando a corrida na reta oposta no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Ao mesmo tempo, havia-se uma expectativa do Nico Rosberg tentar um pulo do gato ao tentar esticar a segunda janela para poder conseguir ultrapassar o Lewis Hamilton depois da parada dos boxes. Porém, as esperanças para Nico Rosberg foram para o espaço muito cedo quando a gente ouviu uma reclamação no rádio sobre falta de potência do carro. O sistema ERS do carro da Mercedes foi para o espaço. E assim, foi a oportunidade para o piloto brasileiro Felipe Massa assumir a segunda posição daquela corrida. Agora, o piloto alemão poderia escrever um clássico literário, o triste fim do campeonato de Nico Rosberg. Pelo menos, o carro de Nico Rosberg não virou churrasco como foi o carro do Maldonado, que abandonou na volta 28 da corrida. Aquela havia sido o segundo abandono do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Na volta 32, o Hamilton para de novo nos boxes. O Massa poderia cogitar dentro do cockpit. Será que se eu conseguir levar o carro até a linha de chegada, eu tenho grandes chances de ganhar a corrida se eu não parar de novo? Ele teve que parar na volta 44. Porém, ele poderia arriscar um stint de jogo super macio, enquanto o Hamilton estava com um macio, que era um pneu um pouquinho mais duro e lento. Para o Massa conseguir fazer essa estratégia funcionar, ele teria que fazer 11 voltas de classificação até chegar em Lewis Hamilton e, quem sabe, almejar a vitória, já que a vantagem que o Massa saiu dos boxes em relação ao líder era de 11 segundos. Enquanto isso, Vettel e Alonso se encontraram na reta oposta da corrida. O piloto da Red Bull, que estava numa estratégia diferente, largou nos boxes, conseguiu chegar à zona de pontuação e deixou o Alonso comendo poeira. Faltando 2 voltas para o final, o Felipe Massa conseguiu tirar a vantagem e reduzi-la para apenas 2,5 segundos. Notava-se um clima de tensão nos boxes da Mercedes e da Williams, similar àquela decisão no Grande Prêmio do Brasil de 2008.
Mas dessa vez não teve o Glock para atrapalhar os planos do Felipe Massa, e sim o número de voltas da corrida. Infelizmente faltou tempo para o Massa dar aquele ataque mais incisivo para sonhar com a possibilidade de vitória naquele Grande Prêmio de Abu Dhabi. Por apenas 2,5 segundos de vantagem, infelizmente o Brasil continuaria na sua seca de vitórias que durava desde 2009. E antes do pódio, numa época que ainda passava o pódio na televisão, o Reginaldo Leme mostrou que faltou a esta aula de inglês ao traduzir o rádio do engenheiro do Hamilton. You're an absolute legend. Agora você é uma nossa legenda. Depois de te contar a história dessa insossa corrida, aqui na tua direita você pode conferir mais 2 grandes prêmios que com certeza você nem se lembra mais que assistiu. Clique aqui no lado para você acompanhar mais 2 episódios dos GPs Esquecidos. Se você gostou desse vídeo de hoje, não se esqueça do like e de favoritar o vídeo para ir recomendar para as outras pessoas nas suas redes sociais. Com isso, me despeço por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!